Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos ler a leitura oficial dessa noite em Salmos 46. Salmos 46, um dos livros poéticos da Bíblia. Salmos 46, e vamos ler o verso 1 a seguir. Glória a Deus. Quem desejar ficar em pé, que fique. Aqueles que não puderem podem estar sentados, não tem problema nenhum. Salmos 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Eu quero que repita comigo esse último versículo, a igreja inteira. 1, 2, 3. O Senhor, o Deus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Esses salmos aqui, os Salmos 46, é um dos salmos que me alegra, porque é um salmo comum. Pode-se dizer que dos salmos mais conhecido e citado na Bíblia Sagrada, esse é o terceiro salmo. Sabendo que se o primeiro salmo é o Salmos 91, que a maioria sabe de cor, o segundo salmo é o Salmo 23, onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 46 é o terceiro salmo que as pessoas conhecem, divulgam, cristão, não cristão, católico, ímpio, espírita, todos eles conhecem muito bem esse salmo. E aqui nós encontramos algo que o salmista que escreveu, e esse salmista foi um dos filhos de Corá, e não o salmo de Davi, porque a maioria das pessoas acham que os 150 salmos que temos na Bíblia são de Davi, mas não são, né? Existem salmos de Davi, de Salomão, existe um salmo de Moisés, e existem os salmos dos filhos de Corá. E todos nós sabemos que os filhos de Corá são os remanescentes da família que foi engolida na terra. E por que ela foi engolida? Porque ela se rebelou contra o povo de Deus, contra Moisés. E ali abriu uma fenda e comeu, engoliu a família de Corá. Mas porém os filhos, alguns deles, não ficaram com o pai, mas ficaram com o Deus de Israel do lado de Moisés. E aqui nós encontramos que um dos filhos de Corá, ele, no meio dessa ensejo todo de lutas e provações que ele estava passando, e alguns estudiosos dizem que este capítulo aqui, este livro, esse Salmo 46, foi escrito no meio de guerras, onde o povo da Síria estava atacando Israel. E um dos salmos, esse Salmos 46, os filhos de Corá, segundo Alamote, que traduzindo Alamote é
coro ou voz em tom agudo, ele começou a dizer, logo no verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós entendemos este primeiro versículo aqui, nós compreendemos a profundeza de Deus no quesito Deus é. E aqui o salmista ele quis esboçar para cada um de nós o significado de Deus em 3 etapas. Nós encontramos logo no versículo 1 ao versículo 3, Deus é. Do versículo 4 a seguir, Deus faz. E nos últimos versículos, Deus está. E aqui no Deus é, o salmista declara, Deus é quem? É o nosso refúgio e fortaleza. Se nós encontrarmos no Novo Testamento, vamos ver que um dos discípulos de Jesus escreve, Deus é Espírito. Outros discípulos escrevem, Deus é amor, como o próprio apóstolo João. E outros trechos bíblicos nós vamos encontrar que Deus é o pão da vida. Em João, capítulo 4, nós vamos encontrar que Deus é a água da vida, que sacia a nossa sede. Então, tudo isso significando o que é Deus. Porque alguma pessoa pode se perguntar para você, e pode dizer, eu não estou com corona, irmãos. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas podem dizer, quem é Deus para você? E talvez você não tenha a resposta. Mas uma das respostas mais simples da Bíblia está em Salmos 46. Você poderia falar assim, leia Salmos 46 e veja o que Deus é. Ele começa a dizer, Deus é o nosso refúgio. O que significa isso? Deus é a nossa proteção. As pessoas muitas vezes acreditam que a proteção é o seguro de vida, é o seguro de saúde, é o seguro que tem aqui na terra, ou talvez os familiares, mas não. Tudo isso é falho, é sistema humano, mas o sistema de Deus é maior. E ele fala, eu sou o refúgio, ou seja, para onde você irá correr quando você estiver desesperado? Para onde você irá correr quando você estiver com medo? Corra para os braços do Pai, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua proteção. E aqui ele fala, o Senhor é a minha fortaleza. O que significa isso? A miúdo, significa que Deus é a nossa esperança. E a Bíblia está repleta de versículos bíblicos sobre esperança. Poderia citar vários. E aqui nós encontramos que ele estava desejando que todos tenham esperança. É como Paulo escreveu e disse, Cristo em nós, esperança da glória. E a paciência produz a perseverança. A tribulação produz a paciência. Paciência, perseverança. E a perseverança, esperança. Aleluia. E se o crente não tiver esperança em Deus, em quem ele vai ter? Até uma árvore cortada junto ao ribeiro tem esperança, porque mesmo ela cortada, ela pode brotar uma raiz em uma terra seca e ser alimentado pelo ribeiro, pela água que está passando por lá, porque foi providenciado por Deus. E aqui nós encontramos Deus é. E depois, o que nós encontramos aqui? O salmista quis dizer, além de Deus é, Deus está. Glória a Deus. No verso 5 nós encontramos aqui, ó, Deus está no meio dela. No verso 4, há um rio cujas correntes de águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Esses dias uma jovem de 30 anos já, chegou para mim e perguntou, minha sobrinha perguntou para mim aonde que Deus mora, aonde Deus está. Ela não é cristã, essa moça jovem de 30 anos,
chama-se Érica, lá do trabalho, do serviço, e a sobrinha dela também não é cristã, mas ela tinha essa curiosidade, onde Deus está? E naquele momento a tia dela, a Érica, não soube responder onde Deus está. Existe um texto bíblico dos profetas menores, você que está lendo a Bíblia, com certeza já passou por este versículo, onde fala que Deus está em Temar. Temar ali significa montanha, ou seja, o profeta menor quis dizer assim, olhe para cima, bem provável que você vai encontrar Deus, porque pela criação que Deus fez, a única coisa certa que nós devemos concluir é que Deus existe. E eu expliquei para ela, leia lá Salmos 46, está escrito onde Deus está, olha lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aqui está falando da Jerusalém, mas se você for na Jerusalém atual, lá não tem rio nenhum, não passa nenhum rio em Jerusalém. Aqui está falando da Jerusalém celeste. E quem é este rio? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a juntará ao romper da manhã. Aqui ele está dizendo que este rio que passa em Jerusalém é o próprio Deus. Já leu aquele versículo que existe um rio dentro de nós que flui dentro do nosso coração? É o Deus que habita dentro do nosso ser, é o Espírito Santo. E além de o salmista falar Deus é, além de o salmista dizer onde Deus está, o salmista também diz Deus faz. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Pode estar um conflito imenso no seu coração, pode estar à beira da depressão, da angústia, por causa da Covid, por causa da pandemia, mas uma coisa você tem que ter certeza, que Deus faz cessar a guerra, qualquer tipo de guerra, guerra dentro do seu coração, guerra interior, guerra familiar, guerra no trabalho, guerra em qualquer outro lugar, guerra intelectual, guerra espiritual, porque existe uma batalha espiritual, e nós não podemos se deixar a esquecer disso. O demônio ele luta todos os dias para te derrotar, mas Deus segura nas suas mãos e se levanta e diz, tu és meu filho. E ele continua aqui, ele faz cessar as guerras, e ele fala, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Sabe o que significa isso aqui? Pode ser que alguém prepare um arco com flecha para te atingir. Antes de mirar em você e te atingir, Deus vai quebrar o arco. Pode ser que alguém está preparando uma lança, porque o arco não deu. O arco e a flecha, eles miram de longe, tentam te acertar de longe, não deu. Então eles vão para mais próximo, pega a lança, para atingir você diretamente. Mas o Senhor vai lá, o que é que ele faz? Ele corta o arco do inimigo para não te atingir. Corta a lança do inimigo para não te atingir. E na próxima ele fala assim, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Sabe por quê? Porque o inimigo tentou te atingir de longe e não deu certo. Tentou te atingir de perto, não deu certo. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai pegar algo que venha de forma ininterrupta e rápida para te destruir. E mesmo assim, o Senhor, antes deste carro atingir, ele queima o carro em fogo, o carro do inimigo, e não te atinge. Aí ele responde aqui, olha que maravilha, porque nesses 150 salmos que nós encontramos aqui, entre eles o Salmo 119 tem 150 versículos. Pela quantidade de salmos que nós encontramos aqui, só existe 2 versículos em salmos que Deus fala diretamente com a pessoa. 2 versículos. O primeiro eu não vou nem dizer, poderia se dizer, mas não vou dizer. Vou deixar você procurar, ler salmos inteiro, em casa novamente. Mas o segundo versículo que Deus fala diretamente com a pessoa é o Salmos 46, verso 10. Porque aqui não é o salmista dizendo, aqui é Deus usando um salmista, um dos filhos de Corá. E ele diz assim, aquietai-vos, aleluia, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
o salmista usado por Deus em profecia, Deus toma a boca dele, toma a caneta e diz: aquietai-vos. Para que essa angústia, para que esse acelero no seu coração? Aquietai-vos. Para que esse desespero? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele estava dizendo aqui dos fins dos tempos, onde toda a humanidade estará de joelho, dizendo: só o Senhor é Deus. Vai estar Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, vai estar Dom Pedro I, vai estar grandes homens que fizeram grandes atrocidades, mas todos eles no dia do julgamento vão estar de joelhos adorando ao único que merece toda adoração e todo louvor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o salmista termina: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.